Olá, começa agora mais um programa Uniso Comunidade. No programa de hoje, estamos recebendo o presidente do Conselho Regional de Relações Públicas da 2ª Região, Cláudio Andrade, e a delegada também do CONRERP do Conselho é a Márcia Melo Bustolin. Vamos começar batendo papo com os dois. Primeiro, acho que como você já ouviu falar dessa profissão, do profissional de Relações Públicas, a Uniso tem um curso consagrado de Relações Públicas há 10 anos. Hoje, a coordenadora é a professora Mércia Segala Bruns deste curso. Ela já esteve conosco algumas vezes falando da atuação do curso de Relações Públicas da Uniso, que completou 10 anos. Mas nós estamos recebendo, então, esses profissionais de Relações Públicas para esclarecer e contar um pouco dessa atividade, como de praxe no nosso programa. Vamos começar aqui pelas meninas. Márcia, conta pra gente o que faz um profissional de Relações Públicas, onde você se graduou, a sua experiência profissional, um pouco da sua trajetória. Ok. Eu me formei em 2003, né, na FKB, em Itapetininga. E aí, antes de terminar a faculdade, eu já comecei trabalhando na área, fazendo pesquisa, né, e aí depois entrei para uma empresa privada. E trabalhei lá durante 10 anos, desenvolvi toda a área de comunicação desta empresa, né? E aí a minha formação em relações públicas foi fundamental para isso, porque eu tinha noção de rádio, de TV, de fazer assessoria de imprensa, mandar release e tal, entre outras coisas, né? Que me deram um norte, me direcionaram para desenvolver essa área. Agora, o que faz a delegada do Conselho de Relações Públicas? Então, a minha função aqui é representar, né, a minha profissão, defender e fiscalizar. Então, caso haja pessoas, né, trabalhando num outro contexto ou indevidamente a nossa profissão, eu devo me comprometer e direcionar isso para o Conselho. Certo. Cláudio, presidente do Conselho. Cláudio, eu também queria que você falasse um pouco da sua formação, da sua experiência e o que é essa importância de uma profissão regulamentada. Dentro da área de comunicação, nós temos duas profissões que são regulamentadas, que é do jornalista e também do Relações Públicas. Não que as outras não precisem de uma regulamentação, mas elas são ditas profissões que não são obrigatoriamente regulamentadas pelo Ministério do Trabalho. Você faz uma graduação, precisa dessa graduação para se capacitar, mas entre os cursos de comunicação, o jornalista e os Relações Públicas são regulamentados. Então, eu queria que você falasse o porquê dessa regulamentação e também o que faz o presidente do Conselho e a sua trajetória profissional. Sim, bom, antes de mais nada, eu agradeço o convite da Uniso, da professora Mércia, e estar aqui eu acho que é sempre muito interessante, justamente por conta dessa dúvida, né, que muita gente tem sobre o que faz um profissional de relações públicas e por que ela é regulamentada, né? Hoje nós somos um sistema, né, um sistema que compõe todo o território nacional, se chama CONFERP, que é a Confederação Nacional dos Profissionais de Relações Públicas, e esse sistema ele é dividido em conselhos regionais. Somos em 7 regiões, a nossa região é São Paulo e Paraná, e justamente por essa condição de representatividade é que a legislação se faz tão necessária. E como nós somos uma profissão que tem por princípio a transparência, a prestação de contas e também o desenvolvimento e a formação da opinião pública, óbvio que nós precisaríamos então, ou precisamos então, de algo que regulamente, algo que normatize e que nos dê um norte para onde seguir. Então, a nossa legislação, ela prevê esse registro profissional que defende a sociedade, né, dos profissionais que não são habilitados ou daqueles profissionais que são habilitados, todavia não correspondem à realidade da nossa legislação. Então, essa função dos conselhos, né, a função de fiscalização, na verdade, traz para a profissão um valor institucional muito grande e quem ganha é a sociedade, né?
A sociedade do ponto de vista coletivo e a sociedade do ponto de vista de mercado. Porque tanto nós defendemos a opinião pública, né? Bom, não precisa muito hoje a gente falar muito sobre essas questões, porque está aí na rádio, na televisão, sobre essas questões dos compromissos mais de prestação de conta, anticorrupção. E a nossa profissão é justamente uma profissão que preza pela informação. E essa informação, ela está conectada muito ao que o público deseja e o que a empresa gostaria de fazer. E quando essas duas coisas se conectam, há uma consistência. E essa consistência precisa estar baseada na ética. Por isso, então, a nossa profissão hoje ela é regulamentada. Agora, com relação à sua formação, você se graduou por onde e a sua experiência profissional? Eu sou graduado pela Anhembi Morumbi, mestrado na ECA, pós-graduado na Casper Libero. Bem, com relação também ao papel de relações públicas, Márcia, você acredita que a profissão ela está acabando? Ela é uma profissão de ascendência, é uma profissão que é moda. Como é que você vê o profissional de relações públicas hoje? De fato, eu acredito que a gente precisa enxergar as tamanhas oportunidades. As oportunidades estão aí infinitas, né? Então, principalmente num momento de crise, né, onde a gente tem consumidores cada vez mais exigentes, empresas passando por momentos de reestruturação e em busca de rentabilidade e tal. Então, assim, o Relações Públicas, ele tem condições de trabalhar tanto a comunicação com os seus públicos quanto com a sua equipe, né, e transformar, harmonizar todos os ambientes, né? E aí trabalha com muita transparência, né? Com foco na ética. Então, a nossa profissão só tem a se desenvolver, né? Cabe a nós, profissionais, né? Enxergar o nosso papel e ir em busca das nossas oportunidades. Agora, Cláudio, a Márcia colocou uma coisa que a gente sempre discute isso com profissionais de relações públicas, que é o profissional que, de repente, ele, na crise, ele precisa intervir. Tá? Ele, obviamente, como você comentou agora há pouco, ele precisa ter uma linha muito tênue entre a ética, ou seja, e como é que ele vai, numa situação de crise que a empresa se envolva, como é que eticamente ele consegue dar as respostas para a sociedade, para a comunidade ou para o seu público interno. Tá? É esse o grande desafio do profissional de relações públicas, quase que apagar fogo com gasolina? Eu gosto muito dessa pergunta. Eu tenho várias experiências sobre isso, mas eu acho que eu vou procurar ser objetivo, né? Vivemos hoje num sistema democrático, né? E por pior que pareça, né, o método democrático é o melhor, né? Por pior que pareça, porque óbvio que a gente tem aí corrupções, né? Pessoas que não estão tão muito bem encaixadas na sociedade, mas ainda é o melhor processo de você desenvolver mecanismos de uma palavrinha que pouco, quer dizer, muito se fala, mas pouco se usa, que é o diálogo, né? Então, é óbvio que você, quando você abre o diálogo para uma sociedade, ou para uma comunidade, ou para um grupo, você está correndo um risco muito grande. Você realmente está apagando o fogo com gasolina, porque você não sabe o que você vai receber. Todavia, quando você abre o diálogo, você está abrindo também uma possibilidade e uma oportunidade para uma discussão coletiva, onde o resultado necessariamente será um progresso de ambas as partes, né? Então, o profissional de relações públicas, como se fala ou como se falou, ele não é mais um apagador de incêndio, né? Hoje ele é um profissional de perspectiva de cenário, né? Óbvio que a gente tem as suas exceções, não vamos falar de Samarco, mas é óbvio que a gente tem as suas exceções. O profissional de relações públicas, ele precisa estar muito bem antenado com o cenário, não só econômico, mas político, social e ambiental,
de maneira que ele consiga ali demonstrar a sua capacidade de planejamento, desenvolvendo cenários. E ele só consegue fazer isso a partir do momento que ele abre o diálogo com a sociedade. E quando eu falo sociedade, eu estou me referindo àqueles públicos que desejam informação sobre a empresa, né? E que a empresa também, de alguma forma, deseja informação sobre esses públicos. E quando essas duas coisas se juntam, é óbvio que você só pode ter bons resultados. Então, aquele fogo, ele... O gerenciar a crise é o último momento que se espera do profissional. É o último momento que se espera, porque é aquele momento onde você não conseguiu prever, porque é óbvio que você não é Deus, você não conseguiu prever que acontecesse alguma coisa ali, uma variável que não foi vista de alguma maneira, não foi interpretada de alguma maneira, mas mesmo assim o diálogo ainda é o melhor remédio para você discorrer sobre uma crise, para você desenvolver sobre um conflito e para você dirimir dúvidas e conquistar novos mercados e expandir novos negócios. Agora, Márcia, quando a gente está com essa fala do Cláudio, a gente pode imaginar que o profissional de relações públicas só atua em grandes empresas, em grandes organizações, mas, por outro lado, o profissional de relações públicas hoje é uma figura necessária, fundamental para um artista, para um cantor, para um pequeno negócio também que quer e está imaginando uma expansão e precisa visualizar como é que ele vai negociar com a publicidade, com o jornalismo. Então, é o profissional de relações públicas que faz esse meio de campo. De repente, nós vemos aí até jogadores de futebol, hoje, que já são considerados astros, que tem, de repente, um profissional de relações públicas para ver a estética dele como um todo. Foi comentado recentemente de um jogador do Santos aí que pintou cabelo de loiro total, e aí já está no bochicho da internet, que ridículo que ficou. Quer dizer que essa imagem não é só a imagem institucional da empresa, mas a imagem física, o comportamento, a conduta de um cliente também faz parte do trabalho de relações públicas? Sim, sem dúvida, né? Eu posso dar um exemplo, né? Eu trabalhei 10 anos no varejo, hoje eu trabalho na indústria, né? Mas sim, entrei numa empresa familiar de pequeno porte, de médio porte, né? E que depois se desenvolveu, então, assim, de fato mostrando que há oportunidade, né? E eu acredito também no caso de política, né? É importante você trabalhar a imagem do político, né? E até, como até o Cláudio falou, tem um processo de empatia, né? De colocar-se no lugar do outro, ouvir o público, né? As pessoas, né? A população, e tentar transmitir os desejos delas, né? E pegar esse feedback do que eles dão, né? E transformar em resultado mesmo, né? Então, tem aí as outras possibilidades, né? E por que não direcionar um artista com esse foco, né? Em trabalhar transparência, ética, de sentir, ouvir o público e aproveitar, né, essas oportunidades. É isso que você também vê, Cláudio, principalmente para quem está começando agora a carreira, ter aí começar a aprender nesse cotidiano, estando próximo de um político, de um artista, de um jogador, é o início. Eu ia mesmo pedir esse à parte, né? Muito boa a sua pergunta. Na verdade, assim, você precisa pensar que quando você trabalha a questão da opinião pública, você não está mais trabalhando a pessoa, você está trabalhando a pessoa jurídica, né? Independente se ela é um político, se ela é um jogador, se ela é um artista. Então, ela deixou de ser aquela pessoa, ela deixou de ser, sei lá, Ivete Sangalo, para ser uma líder, né? Naquela área onde ela atua. Então, a imagem que você vai cuidar, ela acaba se comprometendo muito com a imagem da própria pessoa, né? Então, isso transforma a profissão muito mais do ponto de vista de valor institucional do que de valor pessoal, né? Porque, como eu disse e sempre digo para todo mundo, todas as profissões e todas as atividades de mercado
precisa ter o objetivo do lucro. Então, independente da atividade que a pessoa desenvolva, jogador de futebol, artista ou não, ele está ali para ter lucro. Né? E essa boa imagem dele é fundamental. E essa boa imagem dele, essa reputação dele é fundamental. Mas pensando nesse cara como ele sendo uma instituição. Não é? Então, o Papa, né? O Papa ele é uma instituição. Né? Agora, toda a atitude que Francisco, ou seja lá o nome dele, João, o Paulo, tem, né? Repercute na questão institucional. E isso não é diferente numa empresa. Toda a imagem da empresa repercute no seu líder e vice-versa. Né? Então, assim, não há, se você me perguntar numa segunda pergunta, então não há aí onde o profissional atue com maior ou com menor intensidade? Não há. Ele tem que olhar aquela figura, seja ela pessoal ou não, como sendo uma instituição. Inclusive porque financeiramente ela reflete aí faturamento muitas vezes maior que a empresa. Pronto. Se você imaginar Neymar, por exemplo, hoje o faturamento, a marca Neymar, ele deixa de ser só o jogador de futebol, mas ele tem por trás uma imagem a zelar, porque ele associa a produtos, ele associa a serviço e, consequentemente, você deve ter acompanhado, com uma situação negativa que apareceu, com problemas com a Receita Federal, tá? Isso imacula a imagem dele e saiu, inclusive, que nenhum produto ou nenhuma empresa tem procurado mais o Neymar como garoto de propaganda, porque também não quer ficar associado a uma imagem negativa antiética dele. É isso? É isso. E você veja que interessante, né? Todas essas questões, elas acabam se integrando ou interagindo com as nossas outras atividades complementares, que é a publicidade, que é o marketing e que é o jornalismo. Você vê que interessante que né? Se uma coisa decorre da outra. Se a gente pegar esse caso do Neymar, você vai ver que o Neymar, ele fala muito pouco. Quem fala mais é o pai dele. Provavelmente ele deve ter tido ali uma orientação da assessoria, né? E essa orientação, com certeza, foi de um profissional de comunicação. Quem fala mais é o pai. Quer dizer que se acontecer alguma coisa, Deus queira que não aconteça, o Neymar vai continuar sendo um líder naquilo que ele faz. Acaba blindando o Neymar, o pai assume a responsabilidade. Então, veja como essas questões, elas realmente têm aí um certo grau de interpretação, e que a sua pergunta ela é muito importante justamente para as pessoas poderem entender, né, como é que age relações públicas, um profissional que é capacitado. Você imagina então, voltando lá àquela questão da nossa legislação, você imagina então um profissional que está dentro de um processo como esse e diz para o seu cliente lá, olha, vamos agir de uma maneira que, né, vamos esconder isso daqui, não vamos falar sobre isso daqui. Não é ético, né? Por que não é ético? Porque a entidade, né, o Neymar hoje, ele não é mais o Neymar, ele é uma instituição, ele é um líder. Né? Hoje as crianças olham para ele como sendo um futuro. Então ele não está ali só como um jogador ou só como uma instituição, mas ele está ali demonstrando, né, o que uma pessoa é capaz de fazer com a sua competência profissional. Então, é nesse sentido que a questão da ética, que a questão da publicidade, do jornalismo, acaba se envolvendo umas às outras e torna a nossa profissão uma profissão, uma atividade, vamos dizer assim, acho que é melhor falar atividade do que profissão, torna a nossa atividade uma atividade hoje extremamente importante, não só para as pessoas que ocupam um espaço institucional, mas também para as empresas, seja ela de pequeno, de médio ou de grande porte. Agora, Márcia, com relação também, eu acho que ficou muito claro quando você falou a função da delegada regional do Conselho, para ver se a atuação é correta onde se espera de um profissional de relações públicas. Recentemente, uma empresa colocou um anúncio que tinha uma vaga de estagiário
para aluno de Relações Públicas, porque era para atendimento ao público. Então, entende que o profissional de Relações Públicas, esse termo Relações Públicas, iria aumentar as vendas se tivesse alguém que soubesse cumprimentar bom dia, boa tarde, boa noite, atender bem um telefone e anotar um recado. Jamais é esse o papel do Relações Públicas numa empresa. É isso mesmo, então de repente essa fiscalização até cabe, logicamente não é multa, não é processo, mas é uma orientação da empresa. Olha, o que você precisa é de um profissional de secretariado, de uma outra profissão, e o Relações Públicas não é para ficar fazendo esse tipo de atendimento, é isso? A nossa profissão, ela envolve desenvolver relacionamentos, né? Mas não necessariamente eu vou ser um recepcionista, né? Vamos dizer claro, assim. Recepcionista, era isso. Então, fica muito limitado, né? Se limita. Então, claro que talvez numa oportunidade inicial, acabei de entrar na faculdade, estou em desenvolvimento, estou em aprendizado, então conhecer pessoas e conversar e oportunidade de desenvolver diálogos, né, seja uma oportunidade, mas não pode se limitar a isso, né? Então, as nossas são infinitas as oportunidades e às vezes a gente também precisa identificar qual a necessidade da empresa e direcionar, né? Qual a melhor opção para ela diante da sua necessidade. Outra coisa que eu acho sensacional em Relações Públicas, que eu admiro muito e faço o papel de mestre de cerimônias, baseado em protocolo e cerimonial. Queria que o Cláudio falasse um pouquinho sobre isso, que muitas vezes parece que é aquela coisa meio enfadonha, que é arrogante. Por outro lado, quando um evento acontece redondinho, quer seja um casamento ou uma festa de premiação do Oscar, quando ele acontece redondinho, ninguém comenta de forma negativa. Agora. Mas um deslize de alguém que sentou de forma indevida numa mesa que não era o parente, não era o amigo mais próximo, que você põe no casamento. Ou que você faz um pronunciamento exageradamente longo e, consequentemente, cria um mal-estar em qualquer tipo de evento. Isso também é papel do profissional de Relações Públicas, o protocolo cerimonial. Vamos dizer assim que é uma das atividades mais sensíveis, vamos dizer assim. Por que é sensível? Porque você está atuando fortemente sobre uma cultura, né? Então, muitas vezes a cultura de um país ou de um grupo é diferente. Então, você vai olhar um protocolo de um chinês, é diferente de um protocolo de um japonês, é diferente de um protocolo do brasileiro, muito menos, que o brasileiro é mais informal ainda, mas tudo isso está dentro de uma questão muito simbólica, né? E esse simbolismo, ele é importante para a sociedade, porque ele denota a capacidade que as pessoas têm, que a sociedade tem, de se desenvolver culturalmente, de se familiarizar, né? Então, quando a gente fala de protocolo, de cerimonial, ou o próprio dogma, né, da missa, de você ir na missa e seguir todo aquele processo da missa, é um roteiro, o roteiro é esperado, né? Porque o protocolo nada mais é do que a capacidade de pertencimento, né? Então, você sabe que você pertence àquele grupo cultural, então você espera que todos os preceitos sejam desenvolvidos, né? Então, é óbvio que quando alguma coisa não acontece do jeito que você espera, o fato é criticado, porque, uau, né, como que você fez uma gafe dessa, né? Então, sim, a sua pergunta faz todo o sentido justamente por conta desse fator. Assim, se a gente pensar dentro de uma família, né, você tem várias maneiras de interpretar as questões éticas, as questões morais, né? As questões hierárquicas, né? Onde que o pai senta, onde a mãe senta. Então, são protocolos ou são critérios, né, que a própria cultura do grupo, né, do próprio ser humano, daquele grupo formado, acaba instituindo, né? Então, e a sensibilidade da atividade de relações públicas
e a gente é formado para isso, né? A gente tem uma metodologia já desenvolvida para essas questões. Onde é que vai ficar as bandeiras, dependendo do país que está sendo visitado, ou você visitando o país, quem que fala primeiro, quem que senta perto do presidente num jantar, se você está fazendo, por exemplo, um jantar, como eu já fiz várias vezes para governador, o que as pessoas comem, se come carne, se come frango, se o convidado tem alguma especialidade que prefere de vinho, de não vinho. Então, quer dizer, é todo um processo que vem de novo em cima daquela outra questão que a gente estava falando há pouco tempo, que é a reputação. Quer dizer, tudo aquilo que você faz em torno de um protocolo ou de uma medida que seja social é benéfica, porque te traz boa vontade, porque te traz prazer, porque satisfaz você enquanto pessoa humana, pessoa que faz parte de um grupo. Muito bem. Para a gente encerrar, Márcia, eu gostaria que se você pudesse disponibilizar um e-mail de contato para quem está nos acompanhando e de repente queira bater um papo com você, não só como como delegada do Conselho, mas também quanto profissional de Relações Públicas. Certo. Eu agradeço a oportunidade, né, ao NISO, também já fiz pós-graduação aqui, então é uma satisfação estar de volta hoje. Meu contato é marciamelob@gmail.com. Tá certo. Você também, Cláudio, como é que a gente pode ter um contato com você, não só como presidente do Conselho, mas como profissional de Relações Públicas também? O meu é fácil, né? É só entrar lá no Conselho, vocês vão ver lá o link para o presidente e como conselheiro, como consultor, é só colocar no Google Relato, com 2 L's, e vocês me acham. Tá certo. O site do Conselho você tem? É www.conherp2.org.br. Muito bem. Muito obrigado pela presença de ambos aqui na universidade e no nosso programa News Comunidade. Muito obrigado. Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, vamos falar sobre o projeto RP em Ação, que reúne alunos de Relações Públicas em benefício de uma causa social. Para falar mais sobre o tema, estamos recebendo a coordenadora do curso, professora Mércia Segala Bruns, e a aluna Estefânia Correia Soares. Professora Mércia, muito obrigado pela sua presença. Estefânia, também muito obrigado. Como de praxe, a gente quer conhecer um pouco mais do nosso entrevistado. Gostaria de começar pela Estefânia. Estefânia, por que você escolheu o curso de Relações Públicas da Uniso? Bem, sempre quis trabalhar na área de comunicação. Eu tentei primeiramente publicidade, só que eu vi que não era uma área que eu estava, como posso dizer, não me agradou totalmente. Mudei para Relações Públicas, é uma área que está me agradando muito, estou, acho que me encontrando de vez, porque é uma área ampla e é uma área mais, como já falo, administrativa, e eu gosto muito da parte de pesquisa, e eu estou me encontrando e eu estou gostando muito. Professora Mércia, a senhora já esteve conosco em outros momentos, mas vale para a gente relembrar um pouco da sua trajetória aqui na Uniso. A senhora está na universidade há quanto tempo? Já tenho mais de 5 anos aqui, 6 anos já. Estou quase perdendo as contas. E aí, como coordenadora, desde essa época que a senhora entrou, é isso? Isso, entrei em 2004. Quando eu estava, a Ana Cristina, ela foi fazer um doutorado e aí ela sugeriu que eu assumisse a vaga. Então, comecei a coordenação. Ainda no caminho eu estava grávida, saí para
de licença maternidade para ter o meu filho e agora retornei, mas já estou aqui a todo vapor, fazendo projetos imensos aí. Muito bem. Essa fala da Estefânia, acho que é bem interessante para quem está nos acompanhando. A universidade disponibiliza os 3 cursos mais clássicos na área da comunicação, que é o jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas. Em alguns momentos do curso, os alunos têm aulas até concomitantemente com algumas disciplinas ditas teóricas, imprescindível para a formação do caráter e do conteúdo desse profissional. Agora, e aí eles convivem entre eles e muitas vezes há essa migração, quer seja de um curso para o outro ou, mais ainda, terminam um curso e vêm para o outro curso, vão, aliás, para o outro curso, para, em algum momento, agregar mais uma graduação. Isso acontece, né, com praxe. Como é que a senhora avalia isso? Esse caso da Estefânia começou publicidade, não se entregou totalmente pelo curso, não se envolveu com o curso, e aí agora está se encontrando em relações públicas. Fernando, isso acontece com muita frequência. Nos cursos de comunicação da Uniso, eles são modulares, então há esse contato frequente durante todos os anos, né, da graduação do aluno aqui na universidade. Então, facilita o contato e o aprendizado, a integração dos conteúdos, tanto para relações públicas, para jornalismo e para publicidade e propaganda. As áreas se convergem, né? Então, eu acho que esse contato na sala de aula, com as atividades de outras classes, o conhecimento que você passa a adquirir da outra profissão, acaba fazendo com que você se identifique um pouco mais. E aí você, como relações públicas é uma área que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender na prática o que de fato faz um profissional, quando esses estudantes têm o contato com as atividades da profissão na área acadêmica, né, dentro da universidade, eles acabam gostando e passam a escolher relações públicas como uma profissão por acabar se identificando um pouco mais. Então, às vezes, ele escolheu uma profissão que, na verdade, ele tinha como conhecimento, mas talvez não era exatamente aquilo que ele gostaria de praticar na vida profissional. E durante a universidade ele pode experimentar as 3 áreas e opta por relações públicas ou às vezes por jornalismo e publicidade e propaganda. Então, o ambiente acadêmico proporciona a experimentação das 3 profissões. Muito bem. E aí, obviamente, que os alunos têm atividades teóricas e práticas, e uma delas é o projeto RP em Ação, que é uma idealização dos alunos. Eu queria que a Estefânia falasse o que você, com os seus colegas, imaginaram para essa atividade deste ano do RP em Ação. Bem, o RP em Ação deste ano, conversando na sala com os alunos, todos os alunos juntos com o professor, a gente decidiu que normalmente nossos projetos a gente faz num dia, uma arrecadação de alguma coisa, ou a gente vai visitar algum lugar, e é a duração de um dia ou um mês, não ultrapassa isso. E aí, dessa vez a gente quis fazer um projeto maior, que além da gente demorasse mais para se realizar, depois ele duraria. Não pararia naquilo, ou daí no próximo semestre a gente faria outra coisa. Ele estaria lá por mais tempo, e quando alguém visse, ou quando a gente olhasse, a gente ficaria, nossa, muito orgulhoso daquilo. Então, esse semestre a gente resolveu fazer a construção de uma casa para a senhora Lucicleide. A senhora Lucicleide, ela é cadeirante, faz 2 anos, ela sofreu um acidente no trabalho e aos poucos perdeu o movimento das pernas. Ela mora atualmente em uma área de risco, num tamanho de 6x6. Mora ela, o seu filho Gedeão e o seu marido. Os 3 moram lá, com poucos recursos, né? Ela não tem adaptação nenhuma. E a gente foi, visitou, conversou com ela. A gente conseguiu contato com a prefeitura, onde a prefeitura conseguiu ceder um terreno para ela, de 5x25. Uma diferença muito grande de onde ela vive já atualmente. E agora a gente já está com o projeto montado, com a planta da casa feita, a gente está na parte de arrecadação, onde a gente está fazendo rifas, vai fazer eventos para a gente conseguir levantar o dinheiro para comprar o material para a construção da casa, para ajudar essa família que é uma família muito feliz com o pouco que tem. Então a gente acha que essa família merece muito. Agora, professora Mércia, a gente percebe esse
o brilho no olhar da Estefânia quando fala do projeto, como é que o Relações Públicas se envolve numa ação dessa natureza, que não necessariamente é o trabalho fim do profissional de Relações Públicas. A gente poderia imaginar aí o curso de arquitetura envolvido, o curso de engenharia, o curso de assistente social, enfim, tantos outros cursos. E como é que o Relações Públicas se envolve com isso e como é que ele põe da teoria à prática a realização desse sonho? Feira, a nossa profissão, a gente estuda muito públicos para uma organização. E quando a gente estuda o público para uma organização, a gente determina quais são aqueles públicos de interesse, públicos prioritários e qual é o tipo de relacionamento que esta empresa vai manter com seus públicos. E aí, nesse estudo todo, a gente começa a construir planos de comunicação de relações públicas, especialmente dizendo, para que esse relacionamento seja estreitado. Então, a gente trabalha com alguns cases, traz exemplos de mercado, para que eles consigam entender quais são os modelos de programas que são executados para estreitar esse relacionamento da empresa com o público. Então, suponhamos que uma empresa tem como prioridade trabalhar a comunidade. Então, aí é que vem o sentimento, a sensibilidade do profissional de relações públicas em compreender qual é a necessidade desta comunidade que se relaciona com a empresa e como, de que forma, por meio de qual programa de comunicação, de relacionamento, de relações públicas, nós vamos estreitar a interface entre a comunicação daquela empresa com aquela comunidade. Isso aqui não necessariamente eles vão pôr a mão na massa e levantar a casa, mas eles vão fazer contato com empresas, com entidades que podem e devem contribuir de alguma forma para esta família e, consequentemente, dando visibilidade para essa empresa que presta esse serviço, é isso? Exatamente. Tem um contexto por trás disso tudo, que é a elaboração do projeto, é a apresentação desse projeto para captação de recursos, a própria captação de recursos, os meios que você precisa pensar, de repente, buscar um patrocínio de algum material, uma parceria com alguma organização. Então, tudo isso é articulado dentro da elaboração de um projeto e do planejamento antecipado. Então, assim, eles têm, dentro desse contexto, uma orientação dos profissionais, professores, acadêmicos e com experiência de mercado, que ele vai trabalhando todas as etapas desse planejamento e dessa construção de comunicação. Então, eles têm indicadores, eles têm metas para cumprir, eles têm, inclusive, a questão financeira a ser arrecadada. Né? Se não for de uma forma em verba, em dinheiro, eles precisam encontrar maneiras de adquirir o material de construção, por exemplo. Um outro problema do projeto é que hoje nós temos as ações que vêm sendo realizadas paralelas para a arrecadação da verba, mas a gente não tem a previsão ainda da mão de obra para a construção da casa. Então, este é um outro fator que é um fator que eles precisam saber trabalhar e isso encontrar uma solução. E aí que a gente convida a comunidade sorocabana como parceira do nosso evento. Então, a gente faz ações para vender uma pizza que vai dar uma lucratividade para comprar material, a gente faz uma venda de uma rifa, a gente convida a comunidade, a gente leva o projeto escrito para algumas empresas para conseguir o patrocínio, por exemplo, da própria mão de obra, que é um fator relevante nesse projeto. Então, esse relacionamento, o fator de argumentação com o patrocinador, com o apoiador, tudo isso é uma maneira de desenvolver as técnicas da área de relações públicas. E é importante frisar que assim, é uma ação que não está atrelada especialmente a alguma disciplina, não é uma obrigatoriedade do aluno. Eles optaram por fazer. Essa iniciativa partiu dos alunos. E isso é uma coisa que a gente preza muito no curso de Relações Públicas. Então, a gente não quer que, dentro da sala de aula, a gente apenas determine o que eles precisam fazer. A gente quer que eles tenham a iniciativa, escolham e, por si só, façam, obviamente, orientados, mas que isso parta do aluno. É uma forma de integração e troca, né? Agora, Estefânia, em que pé que está o projeto hoje? Por exemplo, estamos no mês de abril, tá? Que situação vocês estão se envolvendo nisso? Agora nós estamos na parte de arrecadação mesmo. A gente já foi visitar o terreno, já levamos a família a escolher o terreno, já está escolhido o terreno. Nós já temos a planta da casa, que vai ser uma casa adaptada
por causa da senhora Lucicleide, que ela é cadeirante. Agora nós estamos na parte da arrecadação da verba mesmo, para a construção. Estamos fazendo rifas, estamos planejando eventos e a busca de patrocinadores também, para ajudar tudo para conseguirmos a verba para a construção. Agora, professora Mércia, estamos chegando ao final do programa. Quem quiser ajudar de alguma forma, uma empresa, uma entidade, uma construtora que está vendo nesse trabalho dos alunos de Relações Públicas uma forma também de, além de ajudar, ter uma visibilidade através das ações que vão ser feitas de comunicação, como é que faz para poder entrar em contato com vocês? Nós temos um e-mail corporativo chamado rpemação@uniso.br, que é um contato direto com a gente, ou pelo telefone da própria universidade, 015, o DDD 2101 7044. O telefone da agência de RP. Esse telefone é direto na sala da coordenação, e temos o telefone da agência experimental, que é 015 2101 7085. Então, são as 3 maneiras de contatos direto com a universidade, por meio nos recursos da universidade. Vamos repetir só o e-mail, professora. rpemação@uniso.br. Tá certo. Então, daí uma excelente oportunidade de você também colocar a sua empresa, a sua construtora à disposição dos alunos de Relações Públicas e ter uma visibilidade muito grande também desse trabalho que vai ser feito, porque a gente chama vai dar mídia, né? Ou seja, você vai aparecer também, além de contribuir de uma forma muito bonita para essa família que precisa do seu apoio. Professora Mércia, muito obrigado pela presença da senhora. A gente vai aguardar, como a senhora bem disse, é uma atividade paralela das disciplinas, mas os alunos utilizam dos conhecimentos adquiridos no curso. E vou cobrar da Estefânia, enquanto minha aluna do curso de fotografia institucional, que faça, obviamente, a cobertura passo a passo, né, você e a sua equipe, do terreno, a hora que chegarem os materiais, o início da obra, tá, para fazermos aí um documento histórico e fotográfico dessa atividade, que é também uma atividade específica da disciplina. Pode ser? Tudo bem. Então, tá bom. O programa Uniso Comunidade faz um intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Neste último bloco, estamos recebendo a professora do curso de jornalismo, Evelise Batista, para falar sobre a campanha Lacre do Bem, que tem a finalidade de arrecadar lacres de alumínio e trocá-los por cadeiras de rodas. Senhora Evelise, muito obrigado pela sua presença. Vamos começar com aquela história que é a lenda do lacre. Acho que você já deve ter ouvido falar de que, tirando o lacrezinho da latinha de refrigerante, de cerveja, arrecadando uma certa quantidade, você trocaria por cadeira de roda. Essa é uma história antiga. Quando é que a senhora percebeu que isso não era lenda e que isso era verdade? Ou algum dia foi lenda e hoje é verdade? Talvez, obrigada pela oportunidade de falar da campanha, né? A gente vai começar em breve essa campanha aqui na Uniso, mas é interessante pensar nesse início, porque se disseminou essa ideia de que o lacre poderia, né, sendo arrecadado, poderia se transformar em cadeira de rodas, mas não tinha uma finalização disso. Isso há 20 anos, 10 anos, durante um bom tempo, né? Mas há 3 anos e meio, mais ou menos, a CCR Vioeste, né, a concessionária que administra rodovias aqui da região, iniciou uma campanha interna para funcionários com a intenção justamente de acabar com essa lenda, né, de que o lacre poderia se transformar em cadeira de rodas. E aí eles conseguiram dar essa destinação final para o lacre e realmente fazer essa parte solidária com essa arrecadação, vendendo o alumínio, né? Não existe milagre, e nem é esse material arrecadado que vai virar uma cadeira, né? O alumínio que é vendido, e a Vioeste se propôs a fazer isso numa campanha interna. E aí essa corrente fechou. Então, além das pessoas arrecadarem
e isso acabava se transformando realmente em cadeira de rodas. Isso começou, eu não tenho conhecimento de outras iniciativas que tenham chegado à etapa final, apenas essa da Vioeste, que tem 3 anos e meio mais ou menos. Aí a senhora começou a trabalhar nessa campanha na Prefeitura de Votorantim, quando a senhora era assessora de imprensa lá, isso? Isso, eu assessorava a COMAS, que é a Comissão Municipal de Assistência Social, que é presidida pela primeira-dama. E aí, em 2013, a Vioeste, para comemorar 1 ano da campanha deles, que já estava sendo um sucesso, eles tinham conseguido arrecadar lacres suficientes para 9 cadeiras de rodas em 1 ano, eles resolveram ampliar isso, entenderam que era uma ação social válida para a empresa e pelo efeito social mesmo que ela proporcionava. Então, qual foi a segunda fase da campanha Lacre Solidário? A campanha da Vioeste, da CCR, chama Lacre Solidário. Eles chamaram os municípios lindeiros, né, das rodovias que eles administram e convidaram os fundos sociais para integrarem essa campanha, para adotarem essa campanha. E eu fui representando a primeira-dama nessa reunião. A primeira-dama não pôde comparecer, isso foi em junho de 2013. E lá tinha primeiras-damas de várias cidades e eu estava representando a de Votorantim. Fiquei conhecendo a campanha. E já voltei de lá achando que era viável, né? Muita gente não acredita, né? Olha assim, uma garrafa e fala, uma garrafa dá para uma cadeira? Não, são 140. 140 garrafas de 2 litros. De 2 litros. Né? É o equivalente aproximadamente a 80 quilos de alumínio. E aí, quando você fala esse montante, as pessoas ficam um pouco assustadas e acham que é difícil, mas não é. Né? E aí, em Votorantim, a gente foi conhecer a campanha em junho, em setembro a gente já conseguiu a primeira cadeira. Né? E aí, como é que eram disponibilizados as garrafas? Como é que a comunidade se envolveu com a ideia em Votorantim? Tem a festa junina de Votorantim, mas aí já tinha acabado a festa, ou não foi num período que não deu para conciliar nesta festa, mas nas outras festas, com certeza, a Prefeitura incorporou e as entidades incorporaram também. Sim, a gente fez, em 2 anos que eu estava lá, nós fizemos uma reunião com as entidades, porque é uma festa beneficente, e aí nas barracas das entidades nós colocamos garrafas e pedimos colaboração. Porém, a maior colaboração dessa campanha foi com a Secretaria da Educação e escolas particulares também, foi com crianças, a partir de que essa campanha chegou nas crianças. Porque criança é muito fácil de motivar, a criança não tem vergonha para arrecadar um lacre, para pedir na mesa ao lado num restaurante, as escolas adotaram a ideia e começaram a fazer gincanas. Então, assim, a participação escolar foi muito importante para Votorantim desde o início da campanha. A senhora tem ideia de Votorantim, quantas cadeiras já arrecadou? Eu continuo como voluntária lá, eu já não trabalho mais lá há 1 ano, mas eu continuo coordenadora da campanha lá de maneira voluntária. Nós já estamos com 23. 23 cadeiras em 2 anos e meio. 2 anos. E aí, como é que essas cadeiras são disponibilizadas? E como é que a população tem acesso a elas? Fica dentro dos pronto-atendimentos, ela fica nas escolas, fica na prefeitura, é distribuída, disponibilizada para eventuais portadores de necessidades especiais? Como é que funciona? Então, a Vioeste não estipula isso, né? Não tem uma regra, olha, cada município tem que dar determinada destinação para a cadeira. Então, tem cidades, por exemplo, que estão arrecadando para colocar nas escolas, né? Para deixar disponível se chega algum aluno ou se alguém passa mal, para ter um equipamento ali. Em Votorantim é diferente. Em Votorantim existe a COMAS, que é a Comissão Municipal de Assistência Social, mantém um banco de empréstimos de equipamentos hospitalares e cadeiras de rodas e de banho. Tem muleta, tem bengala, tem cama hospitalar. Então, essas cadeiras, que até agora nós já conseguimos 23, foram incorporadas ao acervo do banco de empréstimo. É assim, quer dizer que o município precisa, solicita e é emprestado para ele. Isso, e é interessante porque uma única cadeira pode ajudar bastante gente, porque é muito comum que uma pessoa tenha um problema temporário, né? Quebra uma perna ou tem uma impossibilidade de se locomover por algum tempo. Né? Então, a Comas empresta por 90 dias e esse prazo pode ser renovado, basta ir lá e assinar um novo termo. Hoje a senhora tem ideia de quantas cadeiras a VUS, depois que deflagrou a campanha, já disponibilizou e quantas cidades já foram atendidas? Então, em dezembro teve um encerramento do ano e eles tinham a expectativa de virar o ano de 2015 com 100 cadeiras.
Mas no dia do evento, várias cidades que chegaram lá, inclusive eu cheguei levando mais lacres, isso foi ultrapassado em mais de 10. Então eles tinham expectativa de chegar em 100, já estavam com 110. E eu peguei dados atualizados. Essa semana eles já estão com 131 cadeiras entregues, destinadas nesse período. E cidades que participam são 17. Agora, como é que ela vai funcionar na Uniso, a campanha Lacre do Bem? Na Uniso nós estamos preparando, né, toda a identidade visual da campanha. Então foi uma iniciativa do curso de jornalismo, nós levamos até a reitoria, tivemos uma aprovação para fazer essa campanha. A partir de então, a gente está trabalhando em parceria com os cursos de publicidade e propaganda e de relações públicas, que através das agências experimentais estão participando conosco, criando material e estratégias e ações que possam dar visibilidade para a campanha. A agência Cria da Casa, que é a agência de publicidade e propaganda, está trabalhando na identidade visual. Então, essa aqui já é uma arte preliminar, né, a aprovação do logo da campanha, que vai ser usado na campanha. E então as pessoas vão identificar essas garrafas já com esse, não exatamente essa apresentação aqui, mas vai haver esse logo nas garrafas e cartazes que nós teremos, né? E vamos divulgar através de redes sociais e através da imprensa mesmo. Vamos acionar a imprensa para divulgar que a Uniso, a partir de agora, vai ter, a partir de abril, vai ter essa... Então são duas formas de colaboração, que seja individual, espontâneo, o aluno tomou um refrigerante, ele vai colocar o lacre aí dentro, ou ele também pode arrecadar esse lacre em casa, com os amigos, com a família, em clubes de serviço, na igreja, e trazer para a Uniso, que vai ser um posto de arrecadação, é isso? O grande segredo, ou o grande destaque dessa campanha, por que ela dá certo, é porque não custa nada, né? Qual é o esforço que tem que fazer? Quem já consome uma bebida que vem em latinha de alumínio, simplesmente tirar o lacre. Às vezes a gente já tira até, muita gente tira por costume, tira e deixa em cima de uma mesa. Então, a partir do momento que as pessoas incorporam esse hábito de retirar o lacre e reservar, né? Coloca no bolso, coloca na bolsa e traz aqui para a faculdade, vai encontrar essas garrafas para poder destinar, para poder depositar esse lacre, né? Em cada bloco a gente vai ter uma garrafa dessa nessas gaiolas. A Uniso já tem uma ação de reciclagem, né, de coleta seletiva de latinhas. Então existem gaiolas, né, quem circula aqui, o público conhece isso, existem algumas gaiolas onde são jogadas essas latinhas de alumínio. Nós vamos aproveitar essa estrutura para colocar a garrafa ali, para facilitar, né? Também vamos pedir ajuda para as cantinas, salas de professores, enfim, né, onde a gente puder manter um coletor desse, para facilitar para as pessoas. Uma vez que a gente tem aí esse número de 140 garrafas, que eu acredito que os alunos vão se envolver junto com os funcionários e professores, qual é o objetivo? Nós vamos trocar por cadeira de rodas, cada 140 garrafas de 2 litros, e aí qual vai ser o destino dessas cadeiras que a universidade vem a receber? Então, só para finalizar, como é o processo, né, da campanha, o que cabe ao município ou à entidade, à instituição, tem algumas instituições que também fazem essa campanha. Cabe apenas arrecadar, já deixar dentro das garrafas de 2 litros, porque é a maneira mais fácil de acondicionar e contar, né? Porque a gente não pesa esse conteúdo, a gente conta a quantidade de garrafas. Atingindo 140 garrafas, a gente agenda com a Vioeste e faz a entrega. O trabalho é só esse: arrecadar, armazenar até conseguir 140 garrafas e entregar para eles. Eles vendem esse conteúdo e em torno de um mês, às vezes 20 dias, eles já telefonam: olha, a cadeira chegou, as cadeiras chegaram. E aí a gente tem que buscar. É simples assim. Essa é a finalização da campanha e da parceria com a Vioeste. E é interessante porque eles, como fazem isso com frequência, claro que já tem fornecedores, já conseguem comprar essas cadeiras num preço mais acessível. É diferente do que cada pessoa tomar a iniciativa e vender e tentar achar aí uma usina de reciclagem para destinar o alumínio e depois um fornecedor de cadeira. E aí, chegando essas cadeiras aqui, nós temos a opção de manter dentro da universidade em locais estratégicos que possam realmente ser úteis
para as pessoas que chegam ou para o público interno realmente que tem algum problema, ou também podemos aceitar alguma sugestão de doação, né? Claro que se isso tiver algum vínculo com a faculdade, então poderia, se alguém conhece algum aluno ou tem alguma iniciativa ou alguma ideia interessante nesse sentido, isso pode ser avaliado, porque muito provavelmente em breve a gente já vai ter uma primeira cadeira aqui, porque o consumo de bebida aqui é bastante grande. Tá certo. Professora Evenise, muito obrigado pela sua participação. Fica aí, quem sabe, uma sugestão, nos mesmos moldes que as prefeituras têm esse acervo à disposição dos moradores, você ter também, a universidade ter esse acervo à disposição, eventualmente, de um aluno que sofra, aí Deus o livre, um acidente, mas precise de uma cadeira de roda temporária, pode emprestar da própria universidade esse equipamento. Muito obrigado, vamos torcer para que isso seja um sucesso. Quem quiser conversar com a senhora para participar de alguma forma, quem está nos acompanhando e quer, olha, eu vou aproveitar aqui da minha entidade também, eu quero doar para vocês, da minha escola, vamos colaborar junto com a campanha, eu quero saber mais sobre a campanha, como é que faz para falar com a senhora? Bom, a coordenação a gente está centralizando na agência de jornalismo, na agência experimental de jornalismo. O contato conosco pode ser através do Facebook, Focas na Rede, é a nossa página, ou pelo blog focasnarede.com.br, também pode se encontrar mais informações. Os releases vão estar postados lá, as artes da campanha. Se quiser falar comigo, é evenise.batista@prof.uniso.br. Tá certo. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para a nossa página lá no Facebook. Curta lá, Uniso Comunidade. E você já pode rever todos os programas que foram ao ar no nosso canal no YouTube. É só acessar Uniso Comunidade. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!